pessoal, vamos dar início à nossa revisão de conteúdos para a nossa última avaliação de inglês, né, na próxima semana. Então, você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, quantas vezes você sentir necessidade. Lembrando que os últimos assuntos, Sam e Anne, já foram comentados na última terça-feira, certo? No último dia 1º de dezembro. E para quem não assistiu a aula, faço votos que leiam o livro, que está super bem explicado. Procurem fazer anotações no livro de vocês, que isso vai facilitar no momento que vocês estiverem estudando, ok? Então vamos lá. Começando com os comparativos e os superlativos, né? Os comparativos e superlativos, quando vocês atribuem, né? Que fazer uma comparação, seja ela no sentido de igualdade, de superioridade ou de inferioridade, tanto na língua portuguesa como na língua inglesa, você se utiliza de adjetivos, né? Os adjetivos formam uma classe gramatical que qualifica e dá a característica ao substantivo, certo? Também, os próprios adjetivos, né, eles podem ser utilizados para fazer essas comparações, que é que a gente vai ver agora, tá? Os graus dos adjetivos podem ser comparative, né, comparative, and superlative, ok? O comparativo, ele é usado para comparar em geral, certo? Vai haver uma comparação entre dois elementos ou mais, né? E o superlativo, ele vai dar um destaque a uma característica que é atribuída para aquele substantivo, certo? A gente vai dar uma olhadinha de como prosseguir, né, com o uso dos comparativos e os superlativos. Esse assunto está no livro 115 e 116. Tá bom? Então, let's go! Nos comparativos de igualdade, nós temos dois substantivos, dois elementos, que eles dividem um único adjetivo, uma única qualidade, certo? Nesse caso, no uso do comparativo de igualdade, você vai utilizar alguns termos que são essenciais para você fazer essa atribuição de igualdade, quando você vai comparar que um ser ou um elemento é igual ao outro, né? Então, nesse sentido, observando o nosso material, nós temos o us, né, e o as, né? Essa junção, né, essa palavrinha a com s, no caso, na língua portuguesa seria as, com as, mas esse s na língua inglesa vai ter um som de z. Então, us, tall, us. Né? Lucy is us, tall, us. Here comes. Né? Então, eu estou dizendo que esse adjetivo, no caso, nós estamos observando o adjetivo tall, né, que indica alto. Então, eu estou dizendo que Lucy, ela é tão alta quanto her, né, sua sobrinha, o seu sobrinho, tá? Então, nós utilizamos nos comparativos de igualdade os seguintes termos: us, adjetivo, e us, ok? This book is interesting, is that one. Or that the weather today is not so nice as yesterday. Ok, pessoal? Então, nesse sentido, observem bem que no livro de vocês, na página 115, na página 115, nós temos, né, o adjetivo com o comparativo de igualdade. Passando para o comparativo de inferioridade, né, eu vou atribuir uma qualidade a um determinado ser, né, vou dividir um adjetivo para os dois elementos, dois substantivos, né, eles vão dividir o mesmo adjetivo, porém, vou atribuir uma qualidade inferior, vou dizer que um é menos ou é menor do que o outro, tá?
Nesse caso, nós iremos utilizar o termo less, né? Que esse less vai indicar menor, menos, tá? E o outro termo than, tá? Então, vamos utilizar a motorcycle is less expensive than a car, né? Então, eu vou atribuir, né? Observem bem esse termo grifado que nós estamos fazendo agora. Less expensive than. No caso, no comparativo de inferioridade, você só vai se utilizar de less, né? O termo less, né? Que vai indicar o que é menor. Adjetivo, nesse caso, o adjetivo seria expensive. E a partícula than. Observe bem que você precisa ter noção do que está se pedindo na frase, né? Então, sempre bato nessa tecla que você precisa fazer a tradução dos termos, tá? My sister is. Olha o less de novo. Less nervous, né? That me. Minha irmã é menos nervosa do que eu. Certo? Então, eu estou atribuindo uma qualidade que é inferior a um outro ser, porém, né, eu utilizo o less, o adjetivo, mais a partícula than. Para todos os comparativos de inferioridade, vão utilizar o less? Para todos os comparativos de inferioridade, vou usar o less, adjetivo, than. Tá? Então, é fácil de você ter uma ideia quando fala de comparativos de igualdade e de inferioridade. Existe um adjetivo e dois elementos que poderiam ser dois objetos ou duas pessoas, dois animais, certo? Dois substantivos em geral, que divide um mesmo adjetivo. Nesse caso, no caso de igualdade, ele vai ser tão quanto, né? Vai ser igual, tão quanto. Vai ser alto. Minha irmã é mais alta, minha irmã é do mesmo tamanho que eu. Ou vou atribuir uma qualidade que eles se equiparam, que eles se igualam. Na inferioridade, eu vou menosprezar, né? Vou colocar uma qualidade menor. E, no caso comparativo de superioridade, eu vou elevar uma característica, né, uma qualidade do adjetivo. Né? Nesse caso, no comparativo de superioridade, nós iremos utilizar-se de algumas regrinhas, né? Então, o nosso estudo começa a ficar um pouquinho mais complexo, né? Que você precisa ficar atento a quem é o adjetivo na oração, certo? O comparativo de superioridade, você vai encontrar na página 118, tá? Na página 118. O comparativo de superioridade, né? Perdão, o comparativo de superioridade ainda está no 116, é superlativo que está no 118. No comparativo de superioridade, página 116, né? Quando o adjetivo possui mais de uma sílaba, né? Nós utilizamos uma regrinha básica, tá? Devemos considerar a quantidade de sílabas, né, do adjetivo. Então, você vai contar sílaba por sílaba. Se esse adjetivo é um adjetivo que possui mais de duas sílabas, se é um adjetivo monossílabo. Então, nesse sentido, você tem que observar direitinho quem é o adjetivo da frase. Pronto, eu estou diante. Vamos aqui nos atentar para os detalhes aqui. Exemplo, my father is older than my mother. Né? Meu pai é mais velho do que minha mãe. Nesse caso, nessa frase, quem é o adjetivo? Então, qual é o adjetivo? É mais velho, né? Então, eu estou atribuindo uma qualidade, né? Falando que meu pai é mais velho do que minha mãe. Certo? Bom, encontrei o adjetivo. Nesse caso, eu estou observando
posteriormente os termos. Se na frase tiver apenas eu conheço, que o adjetivo velho seria old. Só que aí, quando você passa a observar a frase, você está diante da palavra old. Só que ele tem um acréscimo de um sufixo, né? Que você está vendo aqui, ó, sufixo ER. Observe que quando você se depara com uma situação de um adjetivo, que você já sabe qual é o radical da palavra, e é incluído um sufixo, no caso R, você está diante de um caso de comparativo de superioridade. No caso dos comparativos de superioridade, quando você estiver diante de um monossílabo, um adjetivo monossílabo, por exemplo, old, tall, small, tá? São adjetivos que possuem apenas uma sílaba. Nesse caso, o que você irá fazer? Você irá incluir o ER no final, certo? Exemplo desses de adjetivos de monossílabo: old, tall, small. E esses adjetivos, quando eles atribuem, né, quando eles é inserido sufixo, eles passam da ideia de superioridade. Nesse caso, com a inserção desse sufixo no adjetivo, basta apenas você colocar o than, tá? O than, logo após o adjetivo. Tá? Então, nesse caso, nós formamos o comparativo de superioridade, tá certo? Para adjetivos monossílabos, aí olha, lá vem mais outra regrinha. Para adjetivos monossílabos tônicos, né? Quem são esses monossílabos tônicos? São aquelas palavras, né, que possuem apenas uma sílaba, né? São monossílabos tônicos. Mas essas palavras, esses adjetivos, eles têm uma terminação seguida de consoante, vogal, mais consoante, tá? Consoante, vogal, mais consoante. Nesse caso, quando você estiver diante de um adjetivo que possui somente uma sílaba, que esta seria uma sílaba tônica, formada por consoante, vogal, consoante, você vai dobrar, você vai repetir a última consoante e vai acrescentar o ER. Exemplo desses monossílabos tônicos: fat, big, hot. Tá? Até coloquei esses exemplos aqui para facilitar. Exemplo de frase: your girlfriend is the fat that you. Sua namorada é mais gorda do que você, tá? Então, nesse caso, nessa atribuição, né, esse grau superlativo, eu estou trazendo para a frase um monossílabo tônico, um adjetivo monossílabo tônico, que nesse caso ele termina com consoante, vogal, consoante. Eu estou dobrando, nesse caso do fat, né? Eu estou dobrando a letrinha T e estou incluindo o R. E em seguida, N, tá? Então, observe bem, outra regrinha. Monossílabos tônicos terminados em consoante, vogal, consoante. Dobra-se a última letra, dobra-se a última consoante, né? Ou, se você preferir, repete-se, né, a consoante e acrescenta ER. Outra regrinha, ainda nos comparativos de superioridade, para adjetivos terminados em Y, adjetivos terminados em Y, nesse caso, eles são precedidos de consoantes. Antes do Y nós temos uma consoante. Nesse caso, nós iremos retirar o Y e iremos acrescentar o IR, tá? Vamos acrescentar o IR. Exemplo desses adjetivos: pure, easy, business, tá? Então, nesse caso, retiramos o Y e acrescentamos o IR. Precisa colocar o DN depois? Precisa sim. Exemplo: my co-sister Pure, that means this is excessive, is easy than that one. That employee is busy, that means. Né? Aquele empregado é mais ocupado do que eu.
tá? Então, atribuições, né? Adjetivos de sílabos terminados em Y. Funciona também com adjetivos terminados em Y com mais de 2 sílabas, no caso 3 ou 4? Não. Aí já é um outro detalhe que a gente vai posteriormente aprender. Somente sílabas, adjetivos com 2 sílabas, adjetivos com 2 sílabas terminados com Y, retiramos o Y e acrescentamos o IER. E em seguida ao termo idêntico. Para os demais adjetivos de sílabos não terminados em Y, adjetivos terminados em adjetivos com 2 sílabas, com 3 sílabas, com 4 sílabas, terminados em Y não, o que nós iremos fazer? Antes do adjetivo, nós iremos inserir o termo, a palavrinha more, né? A escrita seria more, tá? A escrita seria more. Porém, quando você fala, você engole o E, more, tá? Você só pronuncia até o E, more. Exemplo, my favorite movie is more recent than yours. This song is more than boring than one he has the playing. Ok? Então, nós temos o adjetivo famoso, recente, né? O outro adjetivo aqui. E esses adjetivos, eles possuem mais de 2 ou mais sílabas. Porém, embora eles não tenham terminados em Y, eles recebem a partícula more, né, antes do próprio adjetivo. Modifica o adjetivo? Não, permanece da mesma forma, tá? Permanece da mesma forma. Ah, mas esse adjetivo aqui, ele tá com ing. Não, aí é outra coisa, tá? É só o sentido da frase, tá? Então, observe isso. No comparativo nós estamos vendo o comparativo de superioridade, nós vemos algumas regrinhas, né? Regra geral, você vai utilizar, né? Você poderia, como regra geral, nós poderíamos dizer que os adjetivos, no comparativo de superioridade, você vai utilizar a partícula more antes do adjetivo e em seguida de. Isso no caso de adjetivos de 2 ou mais sílabas. 2 ou mais sílabas. More beautiful, certo? E nesse caso, quando você ficar atento aos comparativos de superioridade, além dessa regrinha, que seria a regra geral, você tem outras regras, que no caso, monossílabos tônicos terminados em consoante, vogal, consoante, você só inclui o ER. E no caso de sílabos, né, terminados em Y, adjetivo com 2 sílabas, você só apenas terminados em Y, retira o Y, coloca IER, tá? IER. Monossílabos tônicos, né, terminado com consoante, vogal, consoante, dobra-se, né, a consoante e insere-se ER, ok, pessoal? Para adjetivos com 3 ou mais sílabas, devemos utilizar o more, né? Como eu havia falado para você, that model is more beautiful than Kate Moss. My new film is more the responsibility that your son. This book is more important than that one I gave to you. Tá? Então, perceba. Aqui nós temos more, né, o termo more, que indica superioridade, o adjetivo beautiful, tá? E o termo than, ok? Esse seria o nosso comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. E agora nós temos o superlativo. O superlativo nós temos também, da mesma forma do comparativo, também temos o superlativo de inferioridade e o superlativo de superioridade, certo?
No caso do superlativo de inferioridade, você já vai estar dando uma ênfase à característica, só que é uma característica que rebaixa, né? No caso, um outro elemento. Susan is the last popular girl in the class. Nesse caso, nós vimos que no comparativo de inferioridade, nós utilizamos a partícula, deixa eu conseguir uma partícula less, lembram? A gente utiliza o less mais o adjetivo e mais a partícula dentro. Aqui no superlativo, nós iremos utilizar antes do adjetivo last, mais o adjetivo, em seguida a necessidade do them ou não. Aqui, se você observa, temos o Susan's the last popular, tá? E nesse caso, eu até grifei aqui o artigo, mas ele já é da própria frase, tá? Não há necessidade de você incluir esse artigo D. Certo? Então, observe a formação do superlativo de inferioridade, que você vai dar uma ênfase negativa, né? Um determinado adjetivo, é formado last, mais adjetivo e them. Não confundir com o comparativo de inferioridade, tá? No superlativo de superioridade, vamos seguir também a mesma regrinha que nós vimos no comparativo, certo? Só que o sufixo vai mudar, tá? Lá nós utilizamos de ER, aqui vai ser est, né? Que é o EST no final. A professora segue aquela mesma regrinha que você viu, segue aquelas mesmas regrinhas que a gente falou, tá? Por exemplo, monossílabos, adjetivos monossílabos, né? O que você vai fazer? Você vai incluir o sufixo est, est, tá? Você vai incluir o sufixo est. Perceba, adjetivo old, tá? Old, aqui o sufixo, tá bom? Não esqueceu. Tell e smart, tá? Nunca esquecer que o sufixo do superlativo é est e do comparativo de superioridade vai ser er. Para adjetivos monossílabos tônicos que terminam em consoante, vogal, consoante, dobramos a consoante, repetimos a consoante e acrescentamos a partícula est, né? Past, big, dim, ok? Mesma regrinha, você precisa saber, se você conhecer todas essas regrinhas, né? Então já fica mais fácil você saber quando é comparativo de superioridade e quando é superlativo. No comparativo de superioridade, vou utilizar o ER e no superlativo, né, vai ser o EST. Para os adjetivos de sílabos, né, terminados em Y, olha aí, precedidos de consoantes, vou ter precedidos de consoante, devemos retirar o Y e acrescentar IEST. Então, nesse sufixo nós vamos incluir o IST. Lá no comparativo de superioridade era IER, né? Então, aqui nós temos o IST. No caso, para os demais adjetivos, seja eles terminados em Y ou não, que tenham duas ou mais sílabas, né? Nós iremos incluir agora, lá no comparativo de superioridade, nós vimos que era a palavrinha more, né? Aqui será the most, tá? The most, né? No superlativo de superioridade, você vai utilizar the most, tá? Muda o adjetivo? Não muda nada, não vai permanecer da mesma forma. O que vai você acrescentar no superlativo de superioridade é a palavrinha, né, a expressãozinha the most, ok?
Assim como acontece nos comparativos, alguns superlativos também admitem ser escritos, né, com a terminação est ou the most, tá? Só que assim, como nada não é perfeito, né, sempre tem alguma coisinha para melhorar nessa situação. Então, há alguns superlativos que eles são considerados irregulares, né? Que no caso a transformação de alguns adjetivos em superlativos, eles mudam completamente o radical. Exemplo, se você vai falar que uma coisa é bom, good, você vai dizer que uma coisa é melhor, the best, tá? Se você vai dizer que uma coisa é ruim, certo? Que você vai dizer ruim, você quer aumentar, dar uma superioridade, quer falar o superlativo dele, você vai dizer que é o pior, the worst, tá? Se você for atribuir uma qualidade de menor, né, você vai dizer mínimo, the least, tá? E esses são exemplos, claro, que você vai observar a palavrinha direitinho, vai observar a frase inicial. E se no caso aparecer na prova de vocês, observe as frases e transforme elas no superlativo, né? Aí você vai estar aparecendo lá good, bad, literary, far, tá? Nesse caso você esquece todas aquelas regrinhas que a gente estudou e vai utilizar os superlativos irregulares, né? De good, the best, de bad, the worst, literary, né? The least, ok? Não esqueçam desse detalhe. Passando para o nosso próximo assunto, que são os WH question, né? Porque o que seria esses WH question, né? A gente já estudou os pronomes interrogativos, certo? E esses pronomes interrogativos, quando a gente fala WH question, né? É porque todos eles, com exceção do who, eles iniciam com WH, certo? Por isso, eles receberam essa denominação. WH question é o nome de que damos a um grupo de palavras que começam com a sequência de letras W e H. Além disso, essas palavras são geralmente usadas para fazer perguntas em inglês, né? Por isso o nome WH question words. Já estudamos eles como pronomes interrogativos, certo? Só que eles aqui, eles esquecem essa ideia do pronome, né? E eles são palavras que são utilizadas para fazer perguntas. Quem são eles? O who, where, why, what, which, when e o who. Somente o who, né? O who, que nós temos como. Aqui no whom, certo? No whom, você pode encontrar também o whom, tá? Que também indica quem, tá? Só que esse quem, ele vai ser utilizado no sentido de objeto da oração, tá? Objeto da oração. E esse who, ele tá mais ligado para ser o sujeito da oração, tá? Só a título de... eles indicam tem a mesma tradução, porém, um assume o lugar do substantivo, do sujeito, né? Do substantivo. E o whom, que você fala com ela, whom, né, nesse sentido fechadinho, boca fechada, ele vai estar dando a ideia, assume posição de objeto. Então, vamos lá. Exemplo, why did you do this? Né? Por que você fez isso? Who are you? Quem é você? Where are the keys? Né? Onde estão as minhas chaves? What do you want? O que você quer? What is your favorite color? Qual a sua cor favorita? Which is your favorite color? Blue or yellow? Qual a sua cor favorita? Azul ou amarelo? When you do that? Quando você vai fazer isso? Ou how are we going to do that? Como nós vamos fazer com isso? Então, perceba esses pronomes interrogativos, esses
WH question, né? São palavras que iniciam as frases, geralmente elas estão fazendo perguntas, tá? Não esquecer desse detalhe, e a gente vai ver a diferença de cada um e quando você pode utilizar. Esse assunto, né? Esse assunto ele tá na página 121, tá? Então vamos lá. Eu acho que talvez eu esqueci nessa lista também, Rose. O Rose, ele indica de quem, tá? De quem. E muitas vezes você vai atribuir eles no sentido de posse, tá? A gente vai explicar ele mais na frente. Vamos lá. Exemplo, o what, né? What ele é bem comum, né? A gente usa ele frequentemente, né? Que indica o que, né? Esse talvez seja o W question word mais usado de todos e pode ter dois significados: o que e qual, tá? Exemplo, what is this? O que é isto? Né? No livro de vocês, ele traz what is your name? What did you say? What you'd like to eat? O que você gostaria de comer? What you do? O que você faria? Certo? Então, esse what, ele indica o que ou o qual, tá? Passando para o when, ele tá na página 123, certo? E o when, ele tem apenas um significado em frases interrogativas, no sentido de falar quando, tá? Assim como no português, você pode usar o when para perguntar tanto sobre eventos, certo? Do passado quanto do futuro, né? When, uma frase no futuro, when will you be back, né? Quando você estará de volta? No nosso livro nós temos when is your birthday, né? Quando é seu aniversário? When did they travel to the Pernambuco? Quando eles viajarão para Pernambuco? When did he arrive? Quando ele chegou? When was this building put up? Quando este prédio foi construído? Então, este do when, ele vai fazer perguntas de quando, com relação a tempo, né? Seja esse tempo no passado, algo que aconteceu, um evento que aconteceu no passado, ou algo que ainda vai acontecer no futuro. Então, o when, ele é utilizado dessas diversas formas, tá? O where, ele está na página 123, do teu lado direito, né? O where, ele indica onde, né? É uma palavra usada para se perguntar o motivo de algo em frases interrogativas. Where significa onde, como você pode ver nessa pergunta. Where are they going? Né? Onde eles estão indo? No nosso livro, Where is Angelina Jolie from? De onde é a Angelina Jolie? Outro exemplo, Where are my new pair of scrubs? Onde está meu par de meias novas? Where did you leave the keys? Onde deixei minhas chaves? Where did you study? Onde você estuda? Né? Então, where, ele traz a ideia de lugares, né? Então, você sempre vai associar ele no sentido, tem a tradução de onde, mas você pode levar ele como a ideia de lugares, utilizar ele no sentido de quando a pessoa pergunta de onde a pessoa é, ou para onde ela vai, de onde ela tá vindo, tá? Então, esse when, ele indica onde e faz referências a lugares. O why, deixa eu ver qual é onde que está na página de vocês. Why, ele tá na página 122, tá? E é uma palavra usada para se perguntar o motivo de algo em inglês. Como é que você poderia utilizar o why? É importante lembrar que o why significa porquê, mas esse porquê você vai buscar aquela regrinha lá na língua portuguesa, né, dos porquês. O porquê
no caso do why, ele tá no sentido de motivo, tá? Ele tá expressando um motivo, tá fazendo uma pergunta para você dizer o motivo, né? Por exemplo, why are they here? Por que eles estão aqui? Então, quando você faz uma pergunta com why, você espera uma resposta que te traga o motivo, né? Nesse caso, quando você utiliza o why, né, a resposta vai ser com because, né? Você vai responder ele because. Why are they here? Por que eles estão aqui? Because they need to study, né? Porque eles precisam estudar, tá bom? Então, why. Exemplos do livro. Why do you want to be a doctor? Por que você quer ser médico? Outra. Why don't you come with us? Né? Por que você não vem conosco? Why did he run away? Why did you say that? Tá? Então, o why, ele significa porquê, e quando você utiliza ele, você espera uma resposta, né, utilizando because, e o because vai ter uma semelhação, vai fazer uma analogia, uma semelhação a motivo. Você vai dar um motivo para aquela tua pergunta, para responder aquela tua pergunta. O which, né, significa qual, né? E sempre ele vai estar em frases interrogativas, e quando você pode fazer uma pergunta para si mesmo. Nossa, se o which significa qual, eu também posso usar o what, que também significa qual, certo? Mas aí você precisa ter uma diferenciação, né? Você precisa saber em qual situação usar o which e o what, embora eles estejam a mesma tradução. Você vai usar o which quando houver opções limitadas de escolha. Ou seja, em uma oração, eu vou te dar duas opções para você fazer uma escolha, tá? Então, se na frase, geralmente essas opções de escolha, né? Essas frases, elas vêm com 2 pontos e logo em seguida vem as escolhas. Como, por exemplo, eu até coloquei aqui. Observe. Which is your favorite color? Qual a sua cor favorita? 2 pontos. Blue ou yellow, né? Então, no caso, o qual do which, né, vai ser utilizado nas frases somente quando te der uma opção de escolha, né? O what, ele vai ser mais empregado em frases, em perguntas diretas, né? Então, quando você tem muitas opções de resposta, você utiliza o which, né? Exemplo, which color do you like best? Red or blue? Né? Qual a cor você mais gosta? Vermelho ou azul? Nesse caso não temos 2 pontos, mas poderíamos utilizar o hífen, né, no lugar dos 2 pontos. O which, então a diferença do uso do which para o what seria essa. O what seria uma pergunta mais direta, e o which, ele vai te dar uma opção de escolha, né? Você vai fazer uma escolha. Então, nesse caso, quando você estiver na sua prova observar o enunciado, pedir para você completar as frases com os pronomes interrogativos, com WH question words, né? Então, você vê na frase lá a opção de escolha, which, tá bom? O who, ele é usado para perguntar quem, né? Quando a resposta for o sujeito, ou seja, quem causa a ação. Então, eu falei anteriormente a diferença do who e do whom. O who, ele vai ocupar o lugar do sujeito. Então, é usado em perguntas, no caso referente a quem, quando a resposta for o sujeito, ou seja, quem causa a ação. Por exemplo, se eu perguntar quem é ele, aí você vai me responder, ele é meu pai. A palavrinha ele
né? Nesse caso, na pergunta, assumiu, no caso da resposta, assumiu o papel de sujeito, né? E logo, ele vem, né, no sentido de ocupar o who, né? Who is here? Poderia fazer a pergunta, quem é ele? Who he is? Aí a resposta é he is my father, né? Então, pergunto quem é ele, utilizando o who. O who vai assumir o papel do sujeito na resposta. Aí, no caso, você pergunta, e o whom? Como é que eu vou utilizar o whom? Bom, mas se a pessoa não for o sujeito da resposta, por exemplo, na pergunta, quem você vai convidar para a festa? A resposta seria, eu vou convidar fulano, tá? Você vai perceber que como o fulano não é o sujeito da frase, né? Então, ele vai aparecer no final da frase, né? Então, eu faço a pergunta para você, quem você vai convidar para a festa? E você me responde, eu vou convidar fulano. O fulano não é o sujeito desta oração. Ele passa a ser o objeto, ele apareceu lá no final da frase. Então, nesse caso, usamos o whom, né? Whom are you going to invite to the party, tá? Então, o fulano aparece, né? Nesse caso, o fulano que apareceu lá no final da frase, da resposta, ele, quando você atribui a pergunta, você vai utilizar o whom, tá? Rose, né? Rose, que associa-se muito, né, com a ideia de posse, né? Posse, de quem é, né? De quem pertence, né? Rosie idea was it to come here? De quem foi a ideia de vir aqui, tá? Então, quando você se utilizar, verificar na frase who rules, né, você já vai associar a ideia de posse, né? Então, a frase já traz uma ideia de posse. Rose está na página 122. E, por último, o who. How, deixa eu ver qual a página que ele vai dar. Na 123, né? How are you? How could you forget it? Né? How do you go to school? How did you manage to do that? Né? Então, o who significa como, né? E ele sempre também faz essas perguntinhas, é o único das question words, né? O WH, porque question words, que não inicia com WH, né? Mas tem o H. Ok? Feito isso, nós vamos passar para as nossas question tags, né? Nas question tags é outro assuntozinho bem bacaninha, mas é mais simples, tá? Com as question tags. Basicamente, o que seriam as question tags? Seriam respostas, perguntas, ainda no caso, as perguntas menores ainda, né? Eles funcionam como o que a gente fala no português. Quando você vai falar uma coisa, você diz, não é mesmo? Não é isso? Não é verdade? Então, são essas expressões, né, interrogativas, curtinhas, né, que quando, se na primeira frase ela vier afirmativa, a frase vier afirmativa, a question tag virá negativa. Se na primeira frase a frase vier negando, a question tag virá afirmando. Bora olhar aqui os exemplos, né? She likes to play soccer. Tá? Essa frase, she likes to play soccer, né? Vi que é uma frase afirmativa, né? Que ela gosta de jogar futebol. Aí eu digo, não é mesmo, né? Não é. Então, da mesma forma que você fala no português, você vai escrevê-la no inglês. Então, se eu digo, she likes to play soccer, doesn't she? Tá? Então, perceba, por que eu usei esse doesn't? Tá? Perceba, frase, she likes to play soccer, ela está no presente. Lembrando, simple present, né? Os verbos verbos na terceira pessoa do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular? She, it,
tá? Então, os verbos que estão na terceira pessoa do singular recebem um S no final, tá? Verbos regulares, tá? E, no caso, quem seria o auxiliar do simple present? Do ou das, tá? Então, lembrando, do ou das. Forma negativa do verbo auxiliar no presente simples, né, da língua inglesa. Don't, doesn't. Don't, doesn't. Se a frase vem afirmativa no simple present, doesn't. Se a frase vier negando no início, don't, vai só colocar o do you, tá? Então vamos lá. Outro exemplo. You know him, don't you? Você o convidou, não conhece? Você o conhece, não conhece? You say, né? Him. Didn't you? Aí você vai perguntar, mas aqui eu já tô vendo outro auxiliar, né? You say, didn't you? Nesse caso, você já vai observar, quando você percebe que na frase o verbo está diferente do que você já geralmente conheceu. Pronto, eu estou vendo aqui que nesse terceiro exemplo, o verbo ele está no simple past. Já observei que o verbo está modificado, não é um verbo regular, então ele mudou a sua essência. É uma frase que está no simple past. Nesse caso, eu vou utilizar na question tag, vou utilizar do verbo auxiliar, né? Que no caso seria o did. Did ou didn't, né? No caso negativo. Como a frase está afirmativa, a question tag virá negativa. Didn't you? Ok? As question tags, elas são fáceis, porém, o que vai dificultar? Se você não conhecer os verbos, se você não conhecer os tempos verbais, aí sim que vai complicar todo o assunto, tá? Deixa eu trazer para ti no caso, sentença negativa, question tag afirmativa. You are not Brazilian. Are you? Né? Você não é brasileiro. Você é? Então, perceba, verbo to be e you are. Se tem verbo to be no início da frase, vai ter verbo to be no final da frase. You are not Brazilian? Are you? Certo? Então, início da frase está negando, question tag afirmando. Outro exemplo. You have not finished the homework. Have you? Então, verbo auxiliar to have, tá? Tá no início da frase com a partícula not. Sentença negativa, question tag afirmativa. Você não finalizou a lição. Finalizou? Ok? Então, perceba, se tem o have no início, vai ter have no final. Só perceber, se for negativa, afirma. Se for primeira afirmativa, a question tag é negativa. Só que nós temos alguns outros detalhes que a gente precisa conhecer, que seriam as question tags e os tempos verbais. No simple present, você vai utilizar o auxiliar das. No simple present, você vai utilizar o das, do ou das, tá bom? Eu esqueci de colocar aqui o do ou das. She lives in Italy, doesn't she? Ela mora na Itália, não mora? Ou, quando você se depara com o verbo to be no início da frase, no simple present, isn't at home, is he? Ela não está em casa, está? Ou quando você se depara com o presente contínuo, present continuous, né? O auxiliar, né, do present continuous seria o be, tá? Então, nesse caso, they are dancing. Aren't they? Então, perceba, olha aí o auxiliar be. Ai, professor, esse auxiliar que parece muito com o verbo to be. Sim, você olha o auxiliarzinho no início da frase e também na question tag.
Outro exemplo de tempos verbais, no simple past. No simple past eu vou utilizar o auxiliar did. Did na afirmativa. Didn't na negativa. They came to work. Didn't they? Eles vieram para o trabalho, não vieram? Ou em frases no past contínuo, no passado contínuo. Utilizamos o auxiliar be. He wasn't cooking. Was he? Né? Lembrando, olha o was. Né? Verbo to be no passado. Quem é o verbo to be no passado? Was ou were? Lembra que vocês viram o verbo to be no passado? Was, eu vou utilizar para quem? Was, eu vou utilizar para was, were. Was vai ser utilizado para she, he, it. E were para as demais pessoas. I, we, you e they. Tá? Não me esqueçam desses detalhes. Né? Então, tudo no inglês puxa um assunto que foi lá dos inícios das séries que você estudou. Então, sempre você vai ficar renovando essa lembrança, né? Do verbo to be, que sempre ele é solicitado nos mais diversos assuntos da língua inglesa, tá? Outro tempo verbal, que seria o present perfect. O present perfect, né, você vai utilizar o auxiliar have. Lembrando, has, né? No caso, has, have ou has. Deixa eu colocar aqui, has, tá? O has, você vai utilizar para as terceiras pessoas singular, he, she, it. E o have para as demais pessoas, I, you, we e they, tá? Exemplo. Joy has both you a gift. Wasn't he? Pergunta, afirmando, question tag, negando. Joy comprou para você um presente, não comprou? Se aparecer, no caso, uma frase no past perfect, né? O passado perfeito. O passado perfeito você vai utilizar o had. O had tem diferença nas terceiras pessoas do singular? Não. O present perfect é bom porque o had para todas as pessoas. Então, I had finished I have finished the book. Hadn't I, né? Eu tinha terminado o livro, não tinha. Ou se a primeira frase aparecer no simple future, né? No futuro simples, você utiliza o auxiliar will. Lembrando que o will ele serve para todos os tempos verbais, né? No caso do futuro, né? Simple future, né? E nesse caso, lembrando, né, que você pode usar o will not, né, no caso negativo, ou want. Né? A gente estudou a forma contraída do auxiliar will. Exemplo, she will arrive soon. Won't she? Ele chegará logo. Não chegará? Então, perceba. Afirmou no simple future, nega ainda no simple future, tá? Deixa eu ver um outro detalhe. Casos especiais das question tag. Nesse da question tag é possível aparecer os verbos modais, né? Então, você precisa conhecer os verbos modais. Os mais conhecidos, can e would, tá? Eu trouxe aqui exemplo de can e do would. O can seria, né, no caso, quando ele vem na frase assumindo a função de verbo principal, né, é o verbo poder. Ele indica he can sing, cannot hear. Primeira frase afirmativa utilizando o verbo modal can, negou na question tag. She wouldn't arrive late. Would she? Ela não chegaria atrasada. Chegaria? Então,
Se a primeira frase for negativo, question tag afirmativo. Ele é bem simples. Você pegou esse sentido. Primeiro, se a frase primeira é afirmativa, você vai negar na question tag. Se a primeira frase for negativa, você vai afirmar na question tag. O que você tem que observar? Os tempos verbais, né, das frases e a possibilidade de inserir o auxiliar correto. Claro que isso você tem que observar a primeira frase para saber qual o tempo verbal que ela foi proposta. Encontrou o tempo verbal? Colocou auxiliar, se for afirmativa na primeira, negue. Se for negativa na primeira, afirma na próxima. Entendido? Outra ideia. Tem um caso específico nas question tags que quando você se utiliza, né, do verbo to be na primeira pessoa, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Se fosse você, eu pegava o livro de vocês, lá na página, vamos ver aqui, lá na página 135, tá? 135, 134, 135, e fazer essa observação. Quando eu, na primeira frase, eu utilizei o verbo to be na primeira pessoa, I am, e ele está afirmando, certo? Ele está afirmando. A question tag você vai utilizar aren't, né? Você vai utilizar o are seguido, né, da partícula not e a primeira pessoa. Então, esse detalhe aqui, você tem que ficar atento, anota no seu livro, anota no seu caderno, anota onde você acha que você vê todos os dias, até o dia da prova, para você lembrar desse detalhe aqui. I am late, aren't I? I am very organized, aren't I? Tá? Eu sou muito organizada, não sou? Eu estou atrasada, não estou? Então, perceba esse detalhezinho do verbo to be com o verbo to be no presente, no simple present, né? Que quando você não vai am I, você não vai utilizar o mesmo do verbo to be do primeira pessoa, né? Vai utilizar o das terceiras pessoas ou a da terceira pessoa do plural, tá bom? Então, muito atento a isso. Outro caso da afirmativa para negativa. He loves eating pizza, don't he? Não temos nenhum verbo auxiliar na frase. O que a gente vai colocar? Don't, né? Observe direitinho. Se o verbo não está no passado, não está no futuro, né? Não houve modificação no verbo, vai ser do ou das. Da negativa para a afirmativa. You don't like working out, do you? Você não gosta de malhar? Ou gosta, né? Então, perceba. Se eu estou negando o don't, vai ser o do. Se eu estiver negando doesn't, does. Ok? E esse, pessoal, foi nossa revisão. Espero que ajude vocês, tá? A gente falou na última aula do uso do some e do any, tá? O some você vai utilizar ele sempre em frases afirmativas, ou também pode ser usado em frases interrogativas, mas o some você só vai utilizar na forma interrogativa quando a frase for você oferecer algo para uma pessoa e você sabe que a resposta vai ser positiva, ou se no caso você vai pedir algo, tá? Então, nesse caso, você vai utilizar o some. O some, ele dá a ideia de um pouco, tá? Dá a ideia no sentido de um pouco de. E o any, ele pode também ser usado em frases afirmativas, né? Ele é mais indicado em frase negativa, porque o any, ele dá a ideia de qualquer, de nenhum, de qualquer. Por exemplo, I like in a Mexican food. Eu gosto de qualquer comida mexicana, eu gosto de qualquer comida mexicana. Então, essa seria uma ideia que traz o any como qualquer e não faz nenhuma especificação da comida que eu gosto, tá? Mas fiquem atentos ao livro, né? Eu iniciei a
revisão na última terça-feira, no dia 1º de dezembro, né? Então, quem não participou da aula, dá uma olhadinha no livro. E no mais, desejo sucesso para vocês, boa sorte na prova, né? E qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, ok? Have a nice day, bye bye!